E se o verdadeiro perigo nunca tivesse sido o narcisista, mas o momento em que a mulher farta finalmente acorda da hipnose invisível em que vivia ao lado dele? E se, como diria Carl Jung, o colapso não começasse com um grito, mas com um silêncio tão estranho que faz o inconsciente tremer? Você já percebeu que, em certos relacionamentos, parece que existe um jogo secreto acontecendo por baixo de cada palavra, de cada desculpa, de cada mensagem visualizada e não respondida? Talvez você não esteja apenas ferida. Talvez você já esteja, sem perceber, tocando num jogo psicológico proibido que nenhum narcisista consegue controlar quando a mulher decide que acabou. O mundo repete que o narcisista sempre vence, que ele sempre sai por cima, que ele nunca muda. Mas Jung não acreditava nesse mito simplista. Ele sabia que todo personagem que parece invencível está, na verdade, escondendo uma fratura profunda na psique. O narcisista precisa de um espelho para existir. Sem reflexo, ele deixa de ser imagem e começa a ser sombra. O que ninguém conta é o que acontece quando a mulher farta para de ser espelho e passa a ser aquilo que Jung chamaria de portal para o inconsciente. Ela deixa de confirmar a persona grandiosa e, sem perceber, começa a apertar os complexos que ele mais teme encarar. É aí que o jogo muda de lado, mas quase ninguém enxerga o momento exato em que isso acontece. A mulher farta não é apenas alguém cansada. Ela é um arquétipo em transformação. De musa idealizada, ela vira espelho quebrado. De objeto de controle, ela vira símbolo de ameaça psíquica. Para Jung, quando a anima do homem é ferida, quando a imagem ideal de feminino que ele projetou começa a ruir, o castelo inteiro da identidade narcisista começa a tremer. Só que isso não acontece em cena aberta. Acontece em sonhos estranhos, em crises de raiva sem motivo, em uma sensação absurda de perda de poder que ele não sabe explicar. Enquanto ele acha que está apenas perdendo uma mulher, algo muito mais perigoso está acontecendo dentro dele, em lugares que ele sempre fugiu de olhar. Existe um movimento silencioso, quase imperceptível, que toda mulher farta faz sem notar. Ela deixa de pedir amor e passa a negar alimento psíquico. E nesse exato ponto, ela toca no que Jung chamaria de núcleo da ferida narcísica. Não é vingança, não é jogo sujo, não é manipulação. É algo muito mais profundo e mais sombrio. É quando o inconsciente decide que terminou o prazo daquele padrão. Só que para o narcisista, isso se parece com destruição pura. Ele sente que está desmoronando, mas não entende por quê. E talvez você já tenha visto isso acontecer nos olhos dele, naquele misto de fúria, desespero e pânico infantil que aparece por trás da máscara por alguns segundos e depois desaparece como se nunca tivesse existido. Neste vídeo, nós não vamos apenas falar de relacionamento tóxico. Vamos abrir, à luz de Carl Jung, o tabuleiro oculto desse jogo psicológico proibido, onde cada gesto da mulher farta parece destruir o narcisista, mas na verdade expõe algo muito mais perturbador. A verdade sobre quem sempre foi prisioneiro de quem. Se você acha que sabe quem é a vítima e quem é o vilão nessa história, talvez Jung dissesse que você ainda está olhando para o lado errado do espelho. Continue comigo até o fim e perceba passo a passo como a psique arma cenas, testes e colapsos para revelar uma única pergunta incômoda. Será que é ele que está caindo? Ou é você que finalmente está acordando? Talvez o ponto de virada não tenha sido uma briga, uma traição, um grito. Talvez tenha sido aquele dia em que você ouviu a voz dele. Respondeu automaticamente, sorriu do jeito de sempre, mas por dentro algo ficou completamente mudo. Como se a sua alma tivesse dado 2 passos para trás e decidido, daqui eu não passo mais. Jung diria que, antes de qualquer ruptura visível, o inconsciente retira a energia daquilo que já não faz mais sentido. E é exatamente isso que você começou a sentir sem ter palavras para explicar. O relacionamento continuava, as cenas se repetiam, mas você já não estava inteira dentro delas. Estava presente no corpo, ausente na essência. Você acorda, faz o que precisa, cumpre as promessas, segura o peso do clima, tenta evitar as explosões.
Ele reclama, distorce, se vitimiza, te culpa, te compara. E lá fora, para o mundo, tudo parece aceitável, até normal. Mas dentro de você existe um lugar que vai escurecendo devagar, como um quarto onde as luzes nunca são acesas. Jung chamaria isso de divisão entre persona e self. A máscara que você mostra para sobreviver e a verdade silenciosa que vai se rebelando por trás dos olhos. A mulher que finge estar ali por amor e a mulher que, em silêncio, já está preparando a própria fuga psíquica. O narcisista sente esse movimento antes de você entender o que está acontecendo. Ele não sabe explicar, não consegue nomear, mas percebe que o alimento está diminuindo. A admiração já não é a mesma. A sua tentativa de agradar já não é tão desesperada. O brilho nos seus olhos já não é dele. Na linguagem de Jung, é como se a imagem ideal que ele projetou em você, aquilo que ele usava como extensão da própria alma, começasse a se afastar do controle dele. Ele reage da única forma que conhece, apertando mais, cobrando mais, testando mais, jogando mais pesado, porque no fundo não é você que ele está perdendo. É o espelho onde ele se reconhecia. Você começa a se perguntar quando foi que começou a sumir de si mesma. Não houve um dia exato. Houve cada pequena vez em que você engoliu uma humilhação para não estragar o clima. Cada vez em que você pediu desculpas por ter um sentimento. Cada vez em que foi chamada de louca, exagerada, sensível demais, dramática. Jung diria que, a cada vez que você se traiu para manter o vínculo, um pedaço da sua alma foi empurrado para a sombra. Agora, quando você está farta, não é só do narcisista que você está cansada. Você está cansada de participar ativamente da própria anulação. Existe um tabuleiro oculto nesse relacionamento que ninguém te explicou. Na superfície, parece apenas amor, briga, ciúme, reconciliação. No fundo, é o encontro de dois complexos feridos. O dele, que precisa ser adorado para não entrar em contato com a própria insignificância interna, e o seu, que aprendeu em algum lugar da infância que precisa merecer amor através de esforço, paciência e perdão sem limite. Jung sempre insistiu que não existe encontro por acaso entre essas feridas. Há uma espécie de magnetismo psíquico, um pacto silencioso entre o que você carrega e o que o outro não suporta ver em si mesmo. E é esse pacto que começa a rachar quando você fica farta. A mulher farta não é a que grita sem parar, é a que de repente para de explicar, para de justificar, para de correr atrás da versão boa dele, que só aparece quando ele sente que pode te perder. É como se a energia que você gastava para salvar o relacionamento começasse a ser puxada de volta para dentro, para um centro que Jung chamaria de self, o núcleo vivo da sua alma. Você ainda não tem um plano, ainda não sabe o que vai fazer, mas algo decidiu que não vai mais aceitar aquilo como normal. E essa decisão, mesmo silenciosa, muda tudo. Porque o jogo psicológico proibido começa exatamente quando você retira a sua participação inconsciente dele. Ele percebe que as antigas estratégias não funcionam mais como antes. A crítica que te desmontava agora só te cansa. O silêncio punitivo que te desesperava agora te entedia. A explosão de raiva que te fazia recuar agora te causa estranheza. Ele sente que perdeu o acesso direto aos seus botões internos. E isso, para a estrutura narcisista, é um terremoto. Jung diria que, quando a persona começa a ruir, a sombra se agita desesperada para não ser revelada. O narcisista não sente só ciúme ou raiva, sente ameaça de extinção psíquica. E é por isso que, justamente, quando você se distancia por dentro, ele pode se tornar mais sedutor, mais carinhoso ou mais cruel. Não é amor, é pânico. Dentro de você, porém, nasce uma culpa estranha. Você se pergunta se está sendo fria demais, dura demais, egoísta demais. A voz dele, que sempre te acusou de não fazer o suficiente, agora ecoa como uma espécie de juiz interno. Jung chamaria isso de introjeção.
Aquela crítica que vinha de fora e que agora mora dentro de você, repetindo frases que nem são suas. Só que, ao lado da culpa, algo novo aparece. Uma paz tímida, quase proibida, quando você se imagina longe daquele ciclo. É como se duas forças brigassem dentro de você. A que quer voltar para o velho conhecido e a que quer atravessar o desconhecido para finalmente se encontrar. A mulher farta é, na verdade, a mulher em processo de individuação. Ela começa a perceber que não nasceu para ser cenário emocional de ninguém, que não existe para servir de palco onde um outro ego ferido ensaia grandiosidade. Jung diria que é nesse momento que o inconsciente começa a empurrar a pessoa para a própria verdade, mesmo que isso signifique destruir construções aparentemente estáveis. Estáveis por fora, mas podres por dentro. E é por isso que você pode sentir, ao mesmo tempo, uma sensação de perda e um alívio profundo. Você pode chorar de dor e, ao mesmo tempo, ter a impressão de que, finalmente, algo está se alinhando. Quando a mulher farta para de ser espelho, o narcisista é obrigado a ver algo que sempre evitou: o próprio vazio. Ele se irrita com a sua indiferença, com a sua calma, com a sua decisão silenciosa de não reagir mais da mesma forma. Ele chama isso de frieza, ingratidão, falta de amor. Mas à luz de Jung, o que está realmente sendo destruído não é ele como pessoa, e sim a história que ele inventou sobre si mesmo. A fantasia de ser sempre desejado, sempre certo, sempre no controle. Você não está destruindo um ser humano, está destruindo um enredo tóxico em que a sua alma era coadjuvante. É aqui que o jogo se torna realmente perigoso e, ao mesmo tempo, profundamente revelador. Porque quando você começa a sair do papel que ele te deu, toda a estrutura psíquica dele reage como se estivesse sob ataque, e em certo sentido está, não pelo que você faz de fora, mas pelo que você retira de dentro, a sua energia, a sua crença, a sua submissão emocional. Jung diria que é nesse ponto que o inconsciente começa a exigir escolhas definitivas. Ou você volta para o roteiro antigo, fingindo que não viu o que viu, ou você aceita atravessar a tempestade que vem quando decide não alimentar mais o personagem narcisista. E você ainda nem imagina o que acontece exatamente dentro da mente dele, no instante em que você para de se justificar. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão, e descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Você começa a perceber que o seu corpo sempre soube antes da sua mente. Aquele aperto no peito que você chamava de ansiedade, o estômago embrulhado antes de certas conversas, a exaustão que surgia do nada depois de uma discussão aparentemente pequena. Jung diria que o inconsciente fala através do corpo quando a consciência se recusa a ouvir. E pouco a pouco você nota que não é sensibilidade demais, como ele dizia. É alerta. É o seu sistema inteiro tentando te avisar que ali não existe amor. Existe um ritual de esvaziamento emocional. É por isso que, mesmo quando está tudo bem, você sente que sua alma está trêmula, como se estivesse pisando em um chão que pode ceder a qualquer momento. À noite, algo ainda mais estranho começa a acontecer. Os sonhos que antes você nem lembrava passam a voltar com imagens insistentes. Uma casa onde você nunca consegue encontrar a saída. Um corredor que não termina. Uma mala sempre pronta que você nunca pega. Jung veria nessas cenas oníricas uma tentativa da psique de compensar o que você não consegue ver claramente acordada. No sonho, você sabe que precisa sair, sabe que algo está errado, sente medo e, ao mesmo tempo, sente força. Acorda com o coração acelerado, olha para o lado, vê ele dormindo como se nada estivesse acontecendo e se pergunta: como posso estar vivendo algo tão intenso por dentro, enquanto por fora parece tudo igual?
No dia a dia, a cena é quase banal. Vocês estão na mesa, falando de coisas comuns, mas o clima tem sempre uma pontada de tensão. Ele faz uma crítica disfarçada de piada, lança uma comparação, minimiza um sentimento seu. Você responde com calma treinada, quase automática. Por fora, a mulher que contemporiza, que conversa, que argumenta. Por dentro, uma outra voz começa a narrar tudo como se estivesse vendo de fora. Olha o que ele acabou de fazer. Percebe como você encolheu os ombros. Percebe como você se justificou de novo. Jung chamaria isso de surgimento de uma consciência observadora. O início do rompimento com o transe. Quando você passa a se ver na cena, já começou a sair dela, mesmo que ninguém saiba. Você sente um déjà-vu emocional que te incomoda. Aquela sensação de que já viveu esse tipo de relação antes, mesmo que com outra cara, outro nome, outro contexto. Às vezes, a memória puxa um pai distante, uma mãe crítica, um cuidador imprevisível. Às vezes, não vem uma lembrança clara. Vem apenas um clima, uma vibração antiga, como se esse tipo de dor fosse velha, conhecida da sua alma. Jung diria que você está tocando em complexos formados muito antes desse narcisista chegar. Padrões emocionais que se ligam a figuras de autoridade, rejeição, abandono e humilhação. É por isso que dói tanto. Não é só ele. É tudo o que ele reativa. E é justamente aí que o jogo psicológico proibido fica mais perigoso. Quando você percebe que, de alguma forma, também alimentou esse tabuleiro. Não por culpa, mas por inconsciente. Você se esforçou para ser compreensiva porque lá atrás aprendeu que amor é isso. Aguentar, entender, segurar o outro mesmo quando ele te machuca. Você se acostumou a ser chão para pés alheios, achando que isso era virtude. Jung não te acusaria por isso. Ele diria que é assim que os complexos operam, te arrastando para cenários conhecidos, mesmo que devastadores, porque o conhecido parece mais seguro do que o vazio do desconhecido. E é exatamente essa lógica secreta que começa a ruir quando você fica farta. Um dia, quase sem planejar, você reage diferente. Ele faz o drama de sempre, usa o tom de voz que sempre te desmontou, puxa o roteiro em que você se explica, chora, perde o eixo. Mas, dessa vez, algo em você não entra mais. Você não grita, não pede, não implora. Você apenas diz não ou fica em silêncio. Um silêncio que não é medo, é limite. Para Jung, esse tipo de mudança aparentemente pequena é um terremoto no mundo interno, porque o inconsciente percebe que, finalmente, a energia está começando a se organizar em torno do self, e não mais em torno da necessidade de agradar uma figura que absorve tudo e devolve pouco. A partir daí, o narcisista entra em estado de alerta máximo. Ele sente que perdeu o manual de instruções que usava para controlar suas emoções. Começa a te testar de formas novas, te acusando de ter outra pessoa, chamando a sua necessidade de paz de frieza, a sua busca de dignidade de egoísmo. Tenta te fazer acreditar que o problema é a sua mudança e não o ciclo adoecido que sempre existiu. Jung veria nisso a defesa desesperada da persona contra o colapso. O personagem seguro de si, inabalável, especial, começa a mostrar rachaduras e é por isso que ele intensifica o jogo. Não para te manter, mas para não desmoronar. Dentro de você, a guerra continua. Uma parte sente uma liberdade estranha quando você começa a se afastar emocionalmente. Outra parte sente medo, culpa, saudade do pouco de afeto que vinha entre as tempestades. Você pensa nas boas lembranças, nas poucas vezes em que ele foi carinhoso, nas promessas que não se cumpriram. Jung diria que, nesse momento, o seu ânimos ferido, a imagem de masculino que você carrega dentro, está sendo reestruturado. A ilusão do Salvador, do homem que um dia vai mudar por você, está sendo desmontada, e isso pode doer mais do que o próprio fim da relação.
porque não é só um homem que está caindo, é uma fantasia inteira. É aqui que a destruição começa a ganhar outro significado. A mulher farta não destrói o narcisista com vingança, mas com ausência de participação. Ela destrói o campo onde o jogo se sustentava. Jung falaria em rompimento simbólico de um contrato psíquico, aquele acordo silencioso em que você cedia sua energia, seu tempo, sua autoimagem, em troca de migalhas de validação. Quando você rasga esse contrato por dentro, mesmo que ainda esteja fisicamente ao lado dele, algo se quebra de forma irreversível. O narcisista continua tentando repetir cenas antigas em um palco que já não responde da mesma forma. E isso, para a estrutura dele, é devastador. O mais perturbador é perceber que esse jogo é proibido exatamente porque ele revela uma verdade que quase ninguém quer encarar. Muitas mulheres foram treinadas para achar normal carregar homens emocionalmente imaturos nas costas. A sociedade romantiza o sofrimento feminino, chama de amor o que é, muitas vezes, vício em reparação. Jung enxergaria nisso um fenômeno coletivo, um arquétipo de feminino sacrificado. Quando a mulher farta se recusa a continuar nesse lugar, ela não está apenas mexendo com o narcisista, está mexendo com gerações de mulheres que foram ensinadas a morrer por dentro para manter a casa em pé. E ainda assim, você sente que falta algo, como se tivesse visto só metade do mapa. Você percebe o estrago, percebe o padrão, percebe a sua fadiga, mas uma pergunta continua ecoando, insistente, às vezes em forma de culpa, às vezes em forma de curiosidade sombria. O que realmente acontece dentro da mente dele, no exato instante em que você deixa de ser espelho e passa a ser limite? Por que essa mudança interna sua parece provocar nele um colapso que vai muito além do medo de te perder? Jung diria que, para entender isso, é preciso descer ainda mais fundo, até o ponto onde o orgulho dele não alcança, mas a ferida antiga grita em silêncio, pedindo exatamente aquilo que ele não sabe receber. Dentro da mente dele, o que parece apenas irritação ou frieza, na verdade, é tempestade. Quando você deixa de reagir como antes, o primeiro impulso é negar que algo mudou. Ele pensa que é só uma fase, só um drama seu, só mais uma de suas crises. Mas embaixo dessa soberba treinada, começa um tremor que ele não consegue nomear. Jung diria que é o ego inflado sentindo que o campo de adoração está encolhendo. E quando esse campo diminui, o que volta a aparecer é aquilo que sempre esteve escondido, a sensação profunda de ser pequeno, descartável, facilmente substituível. O narcisista não admite isso nem para si mesmo. Por isso, transforma pânico em ataque. Ele passa então a percorrer dentro de si um corredor mental conhecido. Acusar, inverter, distorcer. Se você se afasta, é porque você é ingrata. Se você se cala, é porque está escondendo algo. Se você coloca limite, é porque virou egoísta. Jung chamaria isso de projeção em estado bruto. Tudo aquilo que ele não suporta ver em si mesmo é colocado em você como se fosse seu. A vergonha dele vira sua. A impotência dele vira sua. A incapacidade dele de amar de forma madura vira sua incapacidade de compreender. Enquanto te aponta o dedo, ele foge do espelho interno que começa a se fazer visível sem o brilho da sua admiração. Quando a sua presença deixa de alimentá-lo como antes, a persona dele começa a trincar. Aquele personagem seguro, confiante, sedutor, que domina a narrativa e sempre tem uma resposta na ponta da língua, sente falhas no roteiro. Ele erra o timing das manipulações, exagera na dose, perde a sutileza. Jung diria que quando a persona não é mais sustentada pela resposta do ambiente, a sombra se aproxima. E a sombra do narcisista é feita de medo sufocado, ciúme infantil, inveja ardente, um ressentimento antigo contra qualquer figura que pareça ter o poder de abandoná-lo. É por isso que a sua recusa silenciosa tem tanto impacto. Ela abre a porta por onde essa sombra entra. Se você pudesse ouvir o monólogo interno dele nessa fase, ouviria um caos. Em um instante, ele se convence de que você não presta, de que nunca mereceu o amor dele, de que está velha, feia, fraca, substituível.
No instante seguinte, ele se apavora com a ideia de te perder e cria na mente cenas em que você está com outra pessoa, mais feliz, mais viva, mais livre. Jung diria que ele está oscilando entre inflação e desvalorização extrema, dois polos de um complexo de inferioridade que ele mascarou a vida toda com grandiosidade. E cada vez que você mantém o limite, sem ceder ao papel de salvadora, esse pêndulo interno ganha velocidade. No fundo dessa turbulência, existe uma criança que ele nunca encarou. Um menino ou uma menina interior que foi ignorado, ridicularizado, desamparado. Em vez de acolher essa dor, ele construiu uma armadura. Eu não preciso de ninguém. Ninguém é tão bom quanto eu. Se não for do meu jeito, não serve. Jung veria nisso uma defesa clássica do ego contra um sentimento intolerável de desamor. Quando você deixa de se curvar, essa criança interna é tocada de novo. Mas em vez de chorar e pedir colo, ela se disfarça de fúria. Ele grita, xinga, ameaça, some, se fecha. Tudo isso para não admitir o que seria insuportável para a imagem que ele tem de si. Eu não sei amar, eu não sei perder. É aqui que o jogo psicológico se torna mais cruel, porque a sua coragem de se afastar por dentro desperta nele exatamente o trauma que ele tenta evitar em todos os relacionamentos, o abandono. Ele sente como se estivesse sendo rejeitado de forma injusta, traído por alguém que prometeu ser o espelho perfeito. Jung diria que, nesse momento, o arquétipo da mãe interna entra em cena. Você deixa de ser a mulher, a parceira, e passa a ser a mãe psíquica que, na fantasia dele, finalmente o está deixando para trás. É por isso que a reação dele pode parecer tão desproporcional. Ele não está reagindo só a você de hoje, mas a todas as figuras que lá atrás o fizeram sentir insignificante. Ao mesmo tempo, existe uma parte dele que inconscientemente sabe que precisa ser parado. Uma região da psique cansada das próprias máscaras, exausta de viver de personagens, seduções e jogos. Jung diria que o self, ainda que distante, tenta se manifestar até nas pessoas mais aprisionadas na própria persona. Talvez seja por isso que, às vezes, entre uma crise e outra, ele solta uma frase estranha, quase confessional. Eu sou assim mesmo, eu estrago tudo, ninguém nunca fica comigo. Por um segundo, você vê um vislumbre de verdade, mas se você tenta se aproximar desse ponto, o ego volta correndo ao papel de vítima ou de superior. A ponte cai antes de ser atravessada. Você, olhando de fora, pode pensar que ele está apenas te perseguindo ou te punindo. Mas à luz de Jung, o que está em jogo é uma guerra interna que você apenas ativou ao parar de ser espelho. Ele te ataca para não ruir, ele te diminui para não encolher por dentro. Ele te acusa de frieza para não ter que assumir o próprio gelo afetivo. E ainda assim, sem perceber, acaba te mostrando exatamente o que sempre tentou esconder: o grau de dependência emocional que tem de você. Quanto mais ele tenta provar que não precisa, mais revela o desespero que sente ao imaginar a sua ausência definitiva. Mas a psique não brinca em serviço. Quando a mulher farta escolhe não voltar ao papel antigo, a própria vida começa a organizar sinais externos desse colapso interno. Discussões que antes passavam despercebidas ganham testemunhas. Máscaras que ele usava com amigos, família ou colegas começam a falhar. Comentários que ele fazia sobre você voltam em forma de bumerangue, revelando incoerências. Jung diria que o inconsciente coletivo começa a corrigir distorções individuais. O que era mentira íntima passa a enfrentar limites concretos no mundo. E o narcisista, acostumado a controlar percepções, sente que o tabuleiro não é mais totalmente dele. Ao mesmo tempo, você percebe que existe um risco quase invisível nesta fase: o de confundir o colapso dele com uma chance de redenção.
Quando você vê o desespero, a fragilidade escapando nos olhos, a confissão apressada de que vai mudar, a promessa de buscar ajuda, uma parte sua se comove. Afinal, você não é feita de pedra. Jung diria que esse é o momento em que seu arquétipo de curadora, de salvadora, é mais fortemente convocado. A tentação de voltar para o papel de quem conserta, acolhe, compreende, aparece com força. É aqui que muitos retornam ao ciclo, acreditando que agora ele entendeu. Só que o jogo psicológico proibido ainda não mostrou todas as suas cartas, porque a pergunta real não é se ele sofre quando você se afasta. Sofre. A pergunta é outra, muito mais incômoda. O que ele faz com esse sofrimento dentro da psique dele? Ele o transforma em responsabilidade ou em munição? Ele o usa para descer ao próprio abismo e encarar a própria sombra, ou apenas como argumento para te puxar de volta para o lugar de sempre? Jung diria que a linha que separa a crise de transformação passa por um ponto que quase ninguém quer atravessar sozinho. E é justamente nesse ponto que a mulher farta precisa enxergar algo que ninguém nunca explicou com clareza. Talvez o que ninguém tenha te contado é que a partir desse ponto, a pergunta mais perigosa não é se ele vai mudar, mas se você ainda está disposta a continuar pagando o preço psíquico para sustentar a ilusão dele. Jung diria que todo relacionamento que se torna unilateral transforma um dos lados em combustível e o outro em consumidor. Uma mulher farta começa enfim a ver essa dinâmica com uma clareza dolorosa. Não é que você deseje o mal dele, é que pela primeira vez você enxerga que o colapso que ele vive quando você coloca limite não é culpa sua, mas consequência daquilo que ele nunca quis encarar dentro de si. E essa percepção, para quem sempre carregou a culpa, é tão libertadora quanto assustadora. O jogo psicológico proibido se revela justamente quando você percebe que vinha tentando comprar a cura dele com a sua própria dor. Você oferecia paciência infinita, compreensão exagerada, tolerância ao absurdo, como se cada ferida suportada fosse um pagamento adiantado pela versão transformada que ele um dia apresentaria. Jung chamaria isso de pacto com a própria sombra. Você sacrificando a sua verdade em nome de um futuro imaginário que nunca se concretiza. Quando a mulher farta interrompe essa fantasia, o tabuleiro treme, porque sem esse tipo de moeda emocional, ele precisa enfrentar o vazio que tentava tapar com o seu esforço. A dúvida então se instala como um sussurro insistente. Será que eu estou destruindo ele ou estou apenas deixando que a vida o alcance? Jung veria aí a tensão entre duas imagens internas, a santa que salva e a feiticeira que é culpada de tudo. A sociedade te ensinou a temer ser vista como cruel, fria, impiedosa, mas no fundo do seu ser, algo sabe que não existe amor verdadeiro onde você precisa morrer por dentro para o outro continuar inteiro. O que se destrói quando você se recusa a voltar para o papel antigo não é a alma dele, mas a mentira que aprisionava a sua. Ainda assim, essa distinção demora a descer do intelecto para o coração. Os sinais da sua mudança começam a aparecer em pequenos gestos cotidianos, quase invisíveis para quem olha de fora. Você deixa de responder na mesma hora a mensagens provocativas. Você corta a discussão no meio, dizendo que não vai continuar conversando daquele jeito. Você não se justifica mais por cada detalhe, não narra seu dia como se estivesse prestando contas a um juiz. Jung diria que o ego está deixando de girar em torno do olhar do outro e começando a orbitar em torno do self. Não é rebeldia vazia, é a psique reorganizando prioridades, recolocando a sua dignidade onde ela sempre deveria ter estado. Mas junto com essa reorganização, vem um tipo de culpa que parece não ter nome. Se você se afasta, sente que está traindo o pacto de ser boa. Se você fica, sente que está traindo a si mesma. Essa armadilha psíquica cria um falso dilema. Ou você se sacrifica e é amorosa, ou você se preserva e é má.
Jung insistiria que a verdade quase nunca está nos extremos, mas num terceiro ponto que o ego ainda não consegue enxergar. Esse terceiro ponto é o lugar onde você consegue ser firme sem ser cruel, onde a compaixão não exige autoaniquilação. Só que para chegar lá, você precisa atravessar a dor de ser mal interpretada. É como se você estivesse diante de uma ponte estreita sobre um rio escuro. Atrás, o cenário conhecido, ele chamando, acusando, implorando, seduzindo, misturando medo e desejo como sempre fez. À frente, uma neblina onde você não enxerga quase nada. Jung chamaria isso de travessia do inconsciente, a jornada em que a pessoa precisa abandonar velhas identidades sem ainda saber quem vai se tornar. A mulher farta pisa nessa ponte com as pernas trêmulas, ouvindo dentro dela as vozes que pedem para voltar e as vozes que pedem para continuar. E passo a passo, ainda que com medo, ela se dá conta de que a ponte não foi construída por ele. Foi construída pelo próprio destino psíquico dela. Nesse caminho, você começa a perceber que o vínculo com o narcisista nunca foi apenas sobre vocês dois. Ele é um espelho de histórias muito mais antigas. Talvez você reconheça na sua entrega excessiva algo da sua mãe, da sua avó, de mulheres da sua família que também suportaram o insuportável em nome de manter tudo funcionando. Jung veria aí a ação de um arquétipo coletivo, o feminino sacrificado, treinado para servir como depósito de dor e palco para egos desnutridos. Quando você começa a dizer não, não está só rompendo com um homem, está interrompendo uma linha inteira de repetições silenciosas. A raiva que surge em você, nesse processo, não é sinal de que você se tornou igual a ele. É, muitas vezes, o retorno de um instinto de proteção que foi sufocado. Você sente raiva por ter se calado tanto, por ter acreditado tão cegamente, por ter se diminuído para caber no tamanho da fragilidade dele. Jung diria que essa energia é ambivalente. Pode te destruir se for voltada contra si mesma, ou pode te libertar se for usada para definir limites. Quando a mulher farta direciona essa raiva para a construção de fronteiras saudáveis, ela deixa de ser apenas ferida e começa a ser guardiã de si mesma. Enquanto isso, dentro dele, um medo ainda mais profundo ganha forma, mesmo que ele jamais admita. A sua mudança revela para ele algo que o aterroriza. A constatação de que, talvez, o controle nunca tenha sido tão absoluto quanto ele imaginava. Ele percebe que não tem acesso total à sua alma, que não é tão indispensável como acreditava, que existe em você um lugar que ele não alcança mais. Jung veria nisso a quebra da fantasia onipotente do ego. Por isso, ele pode recorrer a medidas extremas, promessas súbitas de transformação, declarações de amor tardias, gestos grandiosos ou, ao contrário, ataques brutais para te fazer recuar. Tudo isso mascarando uma única ideia que ele não suporta encarar. Você acordou. E é nesse ponto que o jogo psicológico proibido mostra sua face mais sombria e, ao mesmo tempo, mais reveladora. Porque o que está em jogo já não é apenas se você vai ficar ou sair, se ele vai mudar ou repetir. O que está em jogo é se você vai aceitar de uma vez por todas que não nasceu para ser remédio de ninguém. Jung diria que o destino de uma alma não é carregar eternamente a sombra alheia, mas integrar a própria. E quando a mulher farta começa a escolher a si mesma, o tabuleiro inteiro treme. Porém, o movimento final desse jogo, aquele que realmente expõe quem é quem na profundidade da psique, ainda não aconteceu. E é justamente esse movimento que a maioria teme enxergar com clareza. Em algum ponto, sem fogos, sem plateia e sem aplauso, a mulher farta simplesmente solta a corda que mantinha o jogo de pé. O tabuleiro continua montado, as peças ainda gritam, os velhos convites para o drama permanecem sobre a mesa. Mas algo essencial mudou. A sua alma, que antes se curvava diante da necessidade do outro, agora se curva diante de si mesma. Carl Jung diria que, nesse instante silencioso, o inconsciente celebra uma ruptura sagrada. Não é apenas o fim de um relacionamento adoecido, é o fim de uma versão sua que vivia ajoelhada diante de uma mentira. O narcisista permanece ali, rodando em círculos dentro da própria sombra,
tentando recriar com outros o que um dia fez com você. Talvez consiga, talvez não. Mas à luz de Jung, isso já não é o centro da sua história. Porque quando você devolve para ele aquilo que é dele e recolhe o que sempre foi seu, algo se reorganiza no fundo da psique. O lugar de espelho é devolvido, o papel de remédio é renunciado, a função de salvadora é desfeita. O que se quebra, na verdade, não é o homem, é o altar onde você sacrificava a própria essência para mantê-lo grandioso. A destruição de que falamos aqui nunca foi vingança, foi alquimia. A mulher farta não é vilã, nem santa. É o ponto em que o feminino para de ser cenário e se assume como centro. Jung chamaria isso de individuação, o momento em que você deixa de viver para sustentar a fantasia de outro ego e passa a caminhar em direção ao seu self, ainda que com medo, ainda que em pedaços. A dor de ver o castelo desabando se mistura com a estranha beleza de perceber que aquele castelo nunca foi casa, foi apenas prisão bem decorada. Talvez, enquanto ouvia tudo isso, você tenha sentido um incômodo que não sabe explicar. Uma memória antiga, um rosto, um nome, uma cena, uma relação que você pensou já ter superado. Talvez você tenha percebido que sempre se chamou de intensa, quando na verdade sempre foi usada como fonte. Jung diria que a psique não convoca conteúdos à toa. Se alguma parte do que foi dito atravessou suas defesas e tocou um ponto sensível, não é porque este vídeo foi forte demais. É porque a sua história sempre foi forte demais para continuar sendo negada. Então, agora, a pergunta já não é sobre ele, é sobre você. Quem é você sem o papel de remédio, de explicadora, de tradutora emocional do outro? Quem é você sem o peso de provar o próprio valor para um olhar incapaz de enxergar além da própria dor? Quem é você quando a lealdade à sua alma fala mais alto que a lealdade a um roteiro que te destrói devagar? Carl Jung sussurraria que por trás dessas perguntas não há um manual, há apenas uma direção, para dentro. E esse caminho ninguém pode caminhar no seu lugar. Talvez você esteja exatamente nesse intervalo estranho em que o corpo já sabe que não quer mais, mas o coração ainda sente falta do que nunca recebeu por inteiro. É como sair de uma casa em chamas levando cinzas grudadas na pele. Você está viva, mas ainda cheira a incêndio. E tudo bem, Jung lembraria que toda transformação real passa por um período de confusão, onde o velho não funciona mais e o novo ainda não tem forma. Não apresse esse processo. Apenas garanta que desta vez você não volte para o fogo só porque a fumaça parece familiar. Guarde uma imagem dentro de si. A mulher que um dia se olhou no espelho e percebeu que não era mais reflexo de ninguém. Ela não grita, não se vinga, não disputa palco. Ela apenas recolhe a própria luz dos lugares onde a deixou esquecida e volta para casa. E pela primeira vez, casa não é uma pessoa, nem uma promessa, nem um pedido de desculpas tardio. Casa é o lugar interno onde ela pode existir sem precisar implodir para caber no medo de alguém. A mulher que um dia implorou por migalhas, agora entende. Eu nunca fui pouco, apenas estava no lugar errado. Se, em algum ponto desse mergulho, você sentiu a garganta apertar, os olhos arderem, ou aquela sensação de estão falando comigo, honra isso. Não deixe que essa percepção se dissolva no fluxo de mais um dia. Se este conteúdo tocou sua história, permite que ele também toque outras. Curta este vídeo como quem diz para si mesma, eu me reconheço. Comenta o que ecoou no seu peito. Compartilha com quem ainda não consegue nomear o que vive. Cada gesto seu é um recado silencioso para o inconsciente coletivo. Basta de mulheres usadas como espelho para egos vazios. E, se você sente que precisa caminhar mais fundo nesse tipo de verdade, não some de si mesma depois que o vídeo acabar. Se inscreve no canal como quem cria um pequeno ritual de proteção psicológica, um lembrete de que você não está sozinha, de que existe um lugar onde a sua dor não é exagero, nem drama, nem frescura, mas material sagrado de transformação. Volte sempre que esquecer, volte sempre que vacilar, volte sempre que a tentação de se diminuir bater à porta. Às vezes, o que mantém uma alma inteira é apenas a decisão de não se abandonar de novo. Porque no fim,
O jogo psicológico proibido nunca foi sobre como a mulher farta destrói o narcisista. Foi desde o início sobre como ela ousa deixar de se destruir para que ele permaneça intocado. E quando essa verdade pousa dentro de você, uma frase deixa de ser teoria e vira escolha diária. A partir de hoje, eu não empresto mais a minha luz para sustentar a sombra de ninguém.